professor de qualquer área, não é só de redação. Redação, obviamente, é que o redação é o óbvio, né? O redação, português, matemática, física, esse é óbvio que participa da formação. Mas também aquele professor de idioma, aquele professor de música, o professor de parada de mão, né? Que é ficar de cabeça para baixo, o professor do xadrez. De xadrez. Pô, o quanto influencia, né? Eu estava estava tendo uma aula com um aluno, com uma professora, que obviamente não vou revelar o nome nem nada, talvez ela esteja olhando, mas ela sabe a minha opinião sobre isso, que eu falei para ela, e ela fez um comentário, assim, para mim, sobre, ela mora em um país da Europa lá, e ela fez um comentário sobre a população islâmica que mora na Europa. E foi um comentário etnocêntrico, para dizer o mínimo, né, xenófobo, assim, né, um comentário... Enfim, eu falei isso para ela, porque nós somos amigos, mas imagina só o quanto influencia, para um ponto ou para um outro, um aluno que talvez não tenha a consciência política, não estou dizendo que eu sou o ser iluminado da consciência política, mas eu, pelo menos, fiz aquela reflexão sobre o comentário dela. Porque, no momento, eu nunca fui para a Europa, muito menos morei. No momento que alguém que mora na Europa, sendo minha professora de inglês ou de violão, de qualquer coisa, faz um comentário sobre uma população islâmica que mora lá, eu não sei se a pessoa está falando a verdade ou se é uma perspectiva da verdade. Eu vou acreditar. Então, que papel social, naquele momento, aquela professora, qual força, né, para qual ponto o vetor de força da sociedade ela apontou? E aí você apontou algumas coisas, né? Primeiro, que queiramos ou não, o profissional da educação, ele tem um papel eminentemente político. Uhum. Ele pode decidir, é lógico, se ele vai educar para colaborar para a transformação da sociedade atual, né? Tendo em vista aí uma educação igualitária, de qualidade para todos, e aí ele também vai ter de se educar, porque esses flashes, eles podem e provavelmente eles surgirão, né? Uhum. Então, ele não pode, desculpe, mas isso a gente não pode fazer, né? Esse é um aspecto, e aí aparece um outro aspecto, que é a quem nós servimos, não é? É possível, em educação, alguém manter-se neutro? Que ideias eu reproduzo? Eu reproduzo daqueles que estão incomodados com as migrações, com correntes migratórias? Né? Eu posso até compreender, por exemplo, se você pegar o Reino Unido, não é? A gente até pode compreender que uma vez ou outra, ou muitas vezes, eles se sintam invadidos, não é? E vejam até o tipo físico comum a que eles estavam habituados a encontrar nas ruas vá mudando por casamentos entre pessoas de diferentes países e tal, não é? A pessoa pode até ter um certo desconforto, mas ela vai precisar fazer uma reflexão sobre isso. A grande diferença, eu acho, que entre uma pessoa que age com mais correção nesse sentido, né, e aquela que resolve falar mal, por exemplo, no Sudeste, né, falar mal de quem vem do Norte ou Nordeste, né, é a falta de completa e total consciência crítica. Uma coisa é o que eu sinto, e outra coisa é a minha ação e a minha decisão, o meu procedimento. Né? Eu posso não gostar, mas eu fico calada,
porque o gostar é meu, é pessoal, é algo muito individual, e aí o que eu vou fazer? Eu vou ver o que é justo, o que é correto, o que é adequado, o que está dentro da lei. É isso, não é? Com certeza. O meu pai, ele dizia que não existem pessoas ou tensas, ou zangadas, ou de pavio curto. O que existe é pessoa que não tem a própria emoção educada. Uhum. Não é? É só É isso. emoção educada. Quer Não, dizer, você... E não é uma pessoa de pavio curto, né? Porque às vezes a pessoa... Não, eu sou assim, né? Eu sou desbocada mesmo. Eu falo... O que eu penso, eu falo. Para meus alunos ou não, né? Mas tem uma consequência. Não Sim. é uma conversa de bar. Não até a conversa de bar tem consequência. Nem em conversa de bar. E principalmente em conversa de bar. Porque conversa de bar pode ter alguém com uma arma e aí pronto. Feita miséria. Né? Mas a questão do professor autônomo é que o professor autônomo tem que entender que ele ocupa um espaço de poder. Sim, exatamente. O que você fala, o aluno tende a dar muito mais crédito do que uma conversa de bar, né? Puxando aquele exemplo. E às vezes até do que o pai e mãe falam. Mas com certeza. Né? Dependendo da idade, né? Tem uma idade em que você diz para fazer assim, não, mas assim, não, mas a minha professora falou para fazer assim. Ou me dava uma raiva, mas tudo bem. Tá certo, então faz. Aí é a Marisa mãe falando agora, não a Marisa professora. Eu falo, puxa vida, sabe, aquelas coisas. Quero uma cartolina azul. Aí tinha um azul horroroso, eu comprava amarelo, porque estava uma cor muito mais bonita. Nossa, ficavam zangadíssimos. A professora pediu amarelo. Falei, puxa, gente, vamos variar um pouquinho, então. Né? Mas você tem toda a razão. O professor ele precisa ter consciência disso, do papel que ele ocupa, do peso que a palavra dele tem, do peso que a ação dele tem, talvez mais que a palavra. Do exemplo dele, né? Do exemplo dele, exato.